Olá, crianças, bom dia. Hoje são 8 de dezembro. Nós vamos trabalhar a área da região determinada por um triângulo retângulo, na página número 219, tá bom? Então, nós vamos fazer essa tarefa. É um triângulo retângulo. Eu vou lembrar vocês, não sei se vocês sabem, né, crianças? Um triângulo é uma figura, é um polígono, tá bom? Que tem 3 lados, ok? É um triângulo. E por que é um triângulo retângulo? Porque dentro dele existe um ângulo que a gente chama de ângulo reto, ou ângulo de 90 graus, tá bom? Então, todo triângulo retângulo, crianças, ele tem esse quadrinho dentro dele, tá bom? Com essa bolinha, certo? E ele mede 90 graus, é chamado de ângulo reto. Por isso, ele é um triângulo retângulo, certo? E ele é sempre a metade de um retângulo, ó. Perceba, ó. Perceba que esse triângulo aqui, criança, ó. Esse triângulo retângulo, ele, se eu dividir esse quadrado bem aqui ao meio, vai dar ele, ó. Vão dar 2 dele, ó. Ó, se eu passar aqui, ó. Ó, perceberam? Ó, ficou igualzinho, ó. Ficou 2 deles, ó. Por isso que é chamado de triângulo retângulo, tá bom? Veja esse triângulo retângulo aqui, tá bom? Vocês estão vendo ele? Viram, não é isso? Se eu passar aqui, ó, com a régua, claro, tô sem régua. Se eu passar a régua aqui, ó, né? Ao meio, eu vou criar 2 triângulos retângulos. Isso? Ou seja, um triângulo retângulo é a metade de um retângulo, não é? Calcule a medida da área das figuras em cada item. Então, eu ensinei ontem como é que se calcula no retângulo. Então, a gente pega a largura, 6, vezes o comprimento, 1,5. Vou ter só multiplicar, tá bom? É muito simples. 6 vezes 1,5 é igual, aí você vai calcular aí na sua calculadora, tá bom? Ou mesmo mentalmente, tá bom? Vou fazer o cálculo na calculadora mesmo. Bom, olha só. 6, ó, largura vezes comprimento. Porque eu tô falando de retângulo, tá bom? Então, 6 igual eu ensinei ontem. 6 vezes 1,5. 1,5 vai dar quanto? Dá 9. Então, vai ser 9. 9 centímetros quadrados. Tá bom? Então, essa área aqui é 9 centímetros quadrados. E desse triângulo? Porque eu quero saber desse triângulo. Quanto é que mede? Mas eu já acabei de dizer para vocês que ele cabe aqui dentro, ó. Esse triângulo é a metade desse retângulo. Ele é a metade, ó. Quando eu passei o lápis, eu percebi que ele é a metade desse. Então, se ele aqui vale 9 centímetros quadrados, o retângulo, o triângulo vai medir quanto? É só você pegar o 9, certo? E dividir por 2, que é a metade, a mesma coisa que metade. 9 dividido por 2 vai dar justamente 4,5 centímetros quadrados. Então, essa aqui é a área desse triângulo. Professor, por que o senhor dividiu por 2? Né? Vai que vocês resolvam se perguntar aí, tá? É porque o triângulo retângulo, ele é a metade de um retângulo. Ele é a metade sempre de um retângulo. Então, se ele é a metade desse retângulo, e esse retângulo eu calculei a área dele deu 9 centímetros quadrados, então a metade dele, na metade de 9 centímetros quadrados, é 4,5 centímetros quadrados, que é a área do triângulo retângulo, que é chamada assim porque tem um ângulo aqui de 90 graus, que a gente chama também de ângulo reto. Tá bom? Vocês vão aprender lá pelo 6º ano, com a presença do professor de matemática, né? Isso demonstrando cada exemplo desse, tá bom? Com fé em Deus, ano que vem, ok? Eu vou fazer... Bem, eu acho que já deu para entender, né, essa ideia. Aqui você vai fazer a mesma coisa, vai calcular a área desse quadrado aqui, ó. 2, vai multiplicar pelo próprio 2, porque o quadrado tem os lados iguais, não é isso? Então, 2 vezes 2, 4 centímetros quadrados. Ora, se a área desse quadrado aqui deu 4 centímetros quadrados, então qual vai ser a área do triângulo retângulo, que é a metade dele? É só pegar o 4
e dividir por quanto? Eu vou dividir por 2 e aí vou saber a resposta, certo? 2, aqui ó, 2 vezes 1, que eu vou calcular a área desse retângulo. 2 vezes 1, quanto é 2 vezes 1? 2 uma só vez? 2. Então, 2 centímetros quadrados. E para mim saber a área desse triângulo retângulo bem aqui, certo? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o 2 e vou dividir por 2, né? Pronto. Resolva, tá bom? Nono, a turma de Marcos quer fazer uma grande bandeira triangular com tecido, certo? Como a da figura ao lado. A base da bandeira medirá 4 metros. A base aqui, ó, parte de baixo. E a altura vai medir 3 metros. É uma bandeira bem grande mesmo. Letra A. Quantos metros quadrados de tecido a bandeira terá? Como é que a gente faz, criança? Será que é 4 vezes 3 que a gente vai multiplicar? Como é que a gente faz? Então, veja que isso aqui é um triângulo retângulo. Ó. O ângulo de 90 graus está bem aqui. Certo. Olha. Veja que o triângulo retângulo é sempre a medida de um quadrado ou de um retângulo. Ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 4 e multiplicar por 3. 4 vezes 3 é igual. Quanto é 4 vezes 3, crianças? 12. 12 metros, na verdade, não é centímetros. Me desculpe. 12 metros quadrados. Vou repetir aqui de novo na frente. 12 metros quadrados, certo? Só que eu calculei 12 metros quadrados como se fosse um quadrado, ó. E na verdade é um triângulo. O que eu vou fazer? Baseando nisso aqui, eu vou pegar o 12, certo? E vou dividir por quanto? Por 2. Que vai dar quanto? 6 metros quadrados. Pronto. É a resposta da letra A. Letra B. Sabendo que o metro quadrado do tecido que eles querem usar, ó, sabendo que o metro quadrado do tecido que eles querem usar custa R$4, quanto eles vão gastar no mínimo? Muito simples. Ora, se o metro custa R$4 e são 6 metros quadrados, então, meus queridos, vão pegar os 6 vezes os R$4. Aí descubra quantos reais vão gastar, tá bom? 6 vezes 4 é a mesma coisa aqui. 6 mais 6 mais 6 mais 6. Vão dar quantos reais, criança? Muito simples, não é isso? O 10º nós vamos fazer, questão número 11. A medida aproximada da área de cada estado da região sul do Brasil é de 95.738 km², 281.738 km² e 199.308 km². Observe no mapa o tamanho dos estados e complete a tabela. Ó. Estado e medida da área. As medidas estão aqui, ó. Essa aqui, essa e essa. São 3 medidas e são 3 estados, ó. Os estados da região sul do Brasil. O Paraná, a Santa Catarina e o estado do Rio Grande do Sul. Tá bom? Aí vocês vão colocar aqui o nome do estado e a medida da área, ou seja, o tamanho do estado, a extensão desse estado, tá? Territorialmente falando. Olhe para ele e veja só. Quem é o maior? Quem é o menor? Então, olha, o menor é esse aqui, ó. Santa Catarina. Santa Catarina menor. Depois vem Paraná. E depois vem o maior, que é o Rio Grande do Sul. Então, se Santa Catarina é o menor, eu vou colocar ele aqui, ó. Estado, Santa Catarina. Se ele é o menor, qual é a área dele aqui? É a menor. Qual é a menor área aqui, criança? 95.738.
Pronto. Aí você coloca Paraná. E coloca também Rio Grande do Sul. Qual é a do Paraná? O Paraná não é maior que o Rio Grande do Sul. Então, qual vai ser a medida do Paraná agora? É essa ou é essa? E a do Rio Grande do Sul? É essa ou é essa? Boa atividade. Qualquer dúvida a gente retira no grupo.